pediu para fazer um comentário, para falar sobre, né, fazer uma pequena revisão sobre os movimentos de dominância e de contradominância. Então, quando a gente fala de movimentos, dos 5 movimentos, né, dos movimentos dentro dos 5 elementos, a gente vai ter o movimento principal de geração, onde um item, um elemento vai formar o próximo, mas que para isso tenha um controle, né, para não ter uma produção excessiva. Imagina, por exemplo, se na Terra nada se decompusesse, tá? Tudo que morre fica lá, né? Tudo que cria, uma vez criado, nunca mais vai desaparecer. A gente não vai ter onde colocar tudo isso, né? Então, da mesma forma, por exemplo, que a madeira gera o fogo, ela também consome a terra. Para quê? Para controlar a terra que vai ser produzida pelo fogo. Então, vamos dizer assim, a madeira vai dar a possibilidade do fogo existir. Ele vai gerar o fogo. E o fogo vai gerar a terra. Ok? Até aí, beleza. Agora, como é que eu vou controlar essa geração da terra? E aí, esse fica a incumbência da madeira. Do mesmo jeito que a madeira vai gerar o fogo, ela também vai controlar a terra. Então, a gente vai ter a relação que a gente disse de mãe, nesse exemplo, a madeira, o filho, que é o fogo, e o neto, em relação à madeira, que é a terra. Então, pensando no movimento de dominância, o porquê que ele existe é para que seja controlado essa geração da vida. Né? Então, ao mesmo tempo que a mãe gera um filho, para que esse filho não perca o controle, vamos dizer assim, sobre o filho do filho, né? No caso da madeira, que o filho da madeira não perca o controle sobre o neto, a própria madeira, que nesse caso, em relação à terra, vira avô, vai realizar o controle. Certo? Então, se a gente pensa a relação madeira-fogo, a madeira é a mãe do fogo, o fogo é o filho da madeira. Em relação ao fogo, a terra é filha do fogo. O fogo é a mãe da terra. Então, a gente vai ter novamente a geração, né? A geração contínua aqui. Madeira gera fogo, fogo gera terra. Porém, para que eu tenha um controle, a madeira, que é a avó dessa terra, ou avô da terra, vai fazer o controle. Então, esse é o movimento de dominância. Tá? Sempre que eu produzo um novo movimento, um novo elemento, eu vou ter que dominar, eu vou ter que controlar a produção desse meu filho. Então, da mesma forma que a madeira produz o fogo, ela controla a produção do fogo, que é a terra. E isso vai acontecer entre todos eles. Só para refazer esse exemplo, a gente vai ter, por exemplo, que a terra é a mãe do metal. Então, a terra é mãe, metal é filho da terra. Terra gera o metal. Primeiro pensamento. Segundo pensamento, o metal é a mãe da água. Então, metal, mãe, água, filho. Agora, em relação à terra, que é avô, a água é neto. E aí a terra vai controlar o seu neto. Ok? Vai ser sempre assim. Ao mesmo tempo que um gera o próximo, ele domina o seguinte. Tá? Por isso essa relação mãe, filho e neto. Né? Ou mãe e filho, avô e neto. Ok?
Então, esse é um movimento de dominância, para que eu tenha, vamos falar assim, uma possibilidade de existência, ao mesmo tempo que eu gero alguma coisa, eu preciso controlar o fruto dessa minha geração, por exemplo. Né? Então, como eu poderia dar um exemplo simples sobre isso? Vamos pensar hoje um problema que a gente tem, que é o reciclar materiais. O que a sociedade desenvolveu? Produtos. Né? Então, o homem é a mãe do produto. Né? A gente gera alguma coisa. Só que esse produto gera um detrito, gera um lixo, por exemplo. O que o homem tem que fazer? Controlar esse lixo. Então, aí surgiu, por exemplo, o reciclar os materiais. Como eu estou produzindo em excesso, isso não cabe. Eu tenho que reutilizar, eu tenho que decompor aquilo para que eu possa utilizar novamente. Senão, vira o que está virando agora, né? A gente tem ilhas de lixo aí no oceano. E aí agora, como isso começou a acumular, começou a virar um problema de saúde pública, começou a virar um problema mais sério, mais grave, né? Incompatível com a vida. Portanto, se eu gero algo, eu tenho que controlar o produto que esse algo também vai gerar. Esse é um movimento de dominância.